Olá, pessoal! Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre fundamentos e teorias de currículo. Hoje vamos olhar para uma questão central. Qual a relação entre currículo, sociedade e cultura? Certo? Então, vamos iniciar os estudos da unidade 1, que trata das tendências, né, de currículo, teorias e tendências de currículo, melhor dizendo. E dentro desse tema maior, nós vamos estudar a relação entre currículo, sociedade e cultura e os desafios da formação cidadã no contexto da educação básica contemporânea. Então, para aquecer esse assunto, quero que vocês reflitam. Se eu visitar uma escola de um país, de um outro país, o currículo desse país será igual a do Brasil? Tempo para pensar. Suponho que vocês estejam respondendo que não é igual, que é diferente. Então, e aí vocês estão pensando de forma correta, a resposta é correta, é diferente. Então, logo, essa diferença já mostra a influência da sociedade e da cultura no currículo, certo? Então, a pergunta problematizadora para nós iniciarmos esse assunto da relação entre currículo, sociedade e cultura, e os desafios da formação cidadã no contexto da educação básica contemporânea é: qual a relação entre currículo, sociedade e cultura? Na aula passada, nós já adiantamos que o currículo, ele não é desinteressado, ele é uma escolha, certo? E quando se escolhe algo, estamos tratando da questão dos valores. E nós vamos ver que esses valores vai depender muito do contexto cultural, da sociedade que estamos inserindo. Então, podemos afirmar que o currículo não é um elemento neutro. Ele, também como nós colocamos na aula passada, não é apenas uma lista de conteúdos, um conjunto de conteúdos escolares. Então, o currículo, ele está relacionado às dinâmicas da sociedade e da cultura. Logo, ele vai refletir valores, crenças, saberes e disputas de poder que existe no meio social. Então, aquele currículo que nós, enquanto educadores, defendermos, está relacionado com a nossa visão de mundo, com nossos valores. E o currículo, como diz alguns autores, é um campo contestado, certo? Dando continuidade. Então, a escola, o currículo não é neutro e ele vai servir de ponte. Ele atua como uma ponte entre o conhecimento escolar e o contexto social e cultural em que está inserido, certo? Bom, essas são as primeiras noções da relação entre currículo, sociedade e cultura. Então, vamos ver agora de uma forma mais específica. Qual seria a relação entre currículo e sociedade? Bom, nós costumamos afirmar que a escola e o currículo não é neutro. A escola está inserida, é uma prática, a educação escolar é uma prática social,
certo? Então, enquanto prática social, a educação, ela vai estar nessa ponte sobre o que essa sociedade quer que se ensine, como se ensine e com qual finalidade. Então, a sociedade influencia diretamente as decisões sobre o que ensinar, para que ensinar, como e qual finalidade. Então, nós sabemos que acontecem as mudanças sociais, transformações de ordem econômicas, políticas, tecnológicas, ambientais. Então, essas mudanças sociais exigem reformulações curriculares para atender às novas demandas educacionais. E aí nós podemos exemplificar. Nós estamos acompanhando a crescente preocupação com as mudanças climáticas, e aí nós temos o grande evento que vai acontecer no Brasil, lá no estado do Pará, precisamente em Belém, certo? Que é a COP30. Então, ali aquele evento tem como mote a preocupação com as mudanças climáticas. Nesse sentido, vocês vêm acompanhando que a escola e muitos currículos passaram a incluir temas relacionados à educação ambiental já há algum tempo, não só por conta desse evento, mas nós temos aí, no próprios parâmetros curriculares nacionais da década de 90, chamado PCN, que já trouxe o tema da educação ambiental como um tema integrador para ser inserido no currículo escolar. Então, temas como a educação ambiental, a questão da sustentabilidade e a cidadania ecológica é uma preocupação que está relacionada com a questão das mudanças climáticas. Então, essa inclusão, essa demanda, essa exigência para incluir no currículo escolar esses temas é reflexo das demandas sociais por consciência ambiental e ações sustentáveis. Certo? Aí, também nós trazemos outro exemplo dessa relação de currículo e sociedade. Vocês observam pela imagem que eu trouxe aí na disciplina, esse grande abismo social com duas realidades distintas, certo? E que retrata o contexto de desigualdade social, habitacional, econômica, etc. Então, dizer que também o currículo, ele tem essa dupla função. Ou ele pode reproduzir ou combater as injustiças sociais. Então, o currículo voltado à equidade, nesse sentido da luta pela igualdade, do respeito à dignidade humana, esse currículo poderá, preocupar a escola e preocupada com a questão da desigualdade, incluir saberes e experiências de grupos historicamente excluídos, como aí tem a política curricular da diversidade, a Lei 10.639, a Lei 11.645 de 2008, que vem trazendo uma legislação para nortear os currículos da importância da valorização da diversidade dos povos indígenas, dos negros, das mulheres e das pessoas LGBTQIAPN+.
Bom, também podemos trazer aqui essa relação de currículo e cultura. O currículo também é uma expressão cultural. E aí o sentido de cultura é no sentido bem amplo da palavra, sobre tudo que a humanidade produz. Então, como expressão cultural, né, o currículo, ele vai selecionar e organizar saberes, né? As pessoas, os agentes educativos vão selecionar e organizar saberes que são considerados válidos dentro de determinada cultura. Mas tenhamos isso em mente, que essa seleção ela não é imparcial. Muitas vezes são privilegiados conhecimentos, saberes que são considerados válidos mas a partir da cultura dominante. Privilegia-se a cultura dominante, marginalizando saberes populares, tradicionais e alternativos. Exemplo, ao longo da história, nós sabemos que os currículos escolares no Brasil valorizaram, sobretudo, a cultura europeia e branca, em detrimento das culturas dos povos originários, né, os indígenas e africanas. Então, é o que se chama de uma cultura europeizada. Por quê? Porque privilegia, não é isso? A cultura europeia e branca. E como eu falei anteriormente, que aí nós temos a legislação da inclusão obrigatória do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena, certo? Conforme a Lei 11.645 de 2008, que justamente essa lei é uma tentativa de tornar o currículo mais plural, representativo de todas as culturas e representativo da diversidade cultural brasileira. Então, o currículo, ele não apenas transmite cultura, ele não, aí no sentido mais restrito da palavra, conhecimento científico, né? Aí nesse sentido mais restrito. E também os saberes populares. Ele também constrói essa cultura e transforma essas culturas, atuando na formação das identidades dos sujeitos e na forma como eles se percebem no mundo. Então, um exemplo que eu posso trazer para vocês, então, por exemplo, uma pessoa pode recriar e criar identidades diferentes daquelas que elas tiveram antes de adentrar a escola. Então, um exemplo do que eu estou falando. Eu conheci uma pessoa que ela tinha muito preconceito com o cabelo dela. Ela se achava inferior por causa do cabelo, que ela era negra, e como negra tinha os cabelos, né, cacheados ou ondulados. E ela, ao entrar na universidade, começou a estudar a disciplina de antropologia e aí foi se apropriando, né, de outros conhecimentos e reviu a própria identidade dela. Começou a se ver positivamente. É nesse sentido, tá? Que não a pessoa, ela se apropriou de outros conhecimentos científicos, de saberes populares, e a partir desses saberes, ela
construiu ou uma forma positiva de se perceber no mundo. Então, por isso é que se diz que o currículo também ele viabiliza a construção e a transformação na identidade dos sujeitos, ok? Então, a relação entre currículo, sociedade e cultura implica reconhecer que o currículo ele é uma ponte, como eu disse anteriormente, ele é um espaço de mediação entre o conhecimento científico e os saberes populares, as expectativas sociais e os processos de construção da identidade. Quer dizer, ele não apenas transmite informações, mas também ele forma sujeitos sociais e culturais. Um outro exemplo que eu posso trazer para vocês é sobre uma escola localizada em uma comunidade quilombola. Um currículo que inclui a história local, os saberes ancestrais, as práticas agrícolas e os valores da coletividade, valoriza a cultura da comunidade, certo? E nessa valorização, nesse processo, vai fortalecendo a identidade dos alunos e promove esse pertencimento, essa ideia de pertencimento e engajamento escolar. Então, também é fundamental compreender que nessa articulação entre currículo, sociedade e cultura, é pensar que educar é mais do que ensinar conteúdos. É formar sujeitos críticos, conscientes e atuantes em seu contexto social e cultural. Então, gente, nós vamos ver que nas 3 teorias de currículo que nós vamos estudar, uma diz que o currículo define o currículo como um documento técnico. Outras, como a teoria crítica e pós-crítica, vai colocar o currículo como instrumento político, cultural e social, em constante diálogo com a transformação do mundo. Então, reforço aqui a necessidade de aprofundamento nos estudos no livro do professor Tomás Tadeu da Silva, o livro Documentos de Identidade, que vai trazer essa sistematização de uma forma bastante aprofundada e elucidativa sobre as 3 teorias de currículo: teoria tradicional, teoria crítica e teoria pós-crítica. Nas próximas aulas, nós veremos um pouco dessas teorias, mas a leitura do livro é de fundamental importância para ampliar, para nós não ficarmos só com o resumo com as ideias centrais, tá bom? Uma vez mais, enfatizar que o currículo é construção social e cultural, que vai muito além da simples organização de conteúdos escolares, e que ele é uma ponte entre o conhecimento científico e a realidade vivida pelos sujeitos, e ele vai influenciar diretamente a maneira como os estudantes compreendem o mundo, suas identidades e suas responsabilidades sociais. Então, o currículo não tem nada de desinteressado. E nesse sentido aqui, nós, pensando do ponto de vista político e cultural, e também nessa perspectiva de uma análise crítica sobre a realidade social que vivemos, nesse contexto de desigualdade, atentamos para o currículo enquanto espaço privilegiado para a formação cidadã na perspectiva de uma educação emancipadora. Bom, agora nós estamos falando
relação ao currículo Sociedade e Cultura, mas colocando a ênfase numa formação cidadã e no contexto da educação básica. Bom, na unidade 2 da nossa disciplina, nós vamos estudar mais um pouco sobre o que é educação básica que ela compreende. Mas, de antemão, adiantar aqui para vocês que a educação básica, ela compreende desde a educação infantil até o ensino fundamental. Importante destacar aqui, no artigo 15 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a 9.394/1996, o que essa lei diz sobre a educação básica? Que ela é um direito universal e alicerce indispensável para o exercício da cidadania. Então, por meio, ela é um direito e ela vai depender de outros direitos que são definidos na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? E em outras legislações e demais disposições que consagram as prerrogativas do cidadão, né? Então, a cidadania enseja essa conquista de direitos, certo? Nesse sentido, é importante colocar que a escola, né, integre no seu currículo temas como direitos humanos, diversidade, justiça social, meio ambiente, a questão da ética, democracia e participação política. Então, nesse sentido, quando a escola assume essa função e se preocupa em trazer a integração desse tema no currículo, ela está assumindo a função de formar sujeitos críticos, autônomos, solidários e comprometidos com a transformação social, né, em sintonia com o que está prescrito como princípio na Constituição Federal de 1988 e na LDB, que define a educação como direito de todos, um dever do Estado, e que ela deve se voltar ao pleno desenvolvimento da pessoa e ao preparo para o exercício da cidadania. Então, antes de nos despedirmos aqui, é importante, nessa segunda aula, é importante colocar aqui para pensar nessa relação, nessa perspectiva de que o currículo, ele não é desinteressado, que o currículo é uma escolha, que depende de nossa visão de mundo, de nossos valores, que existe essa relação entre currículo, sociedade e cultura, para pensar o seguinte: qual elemento da nossa cultura brasileira está presente no currículo escolar? Qual elemento cultural vocês acham que está ausente ou pouco valorizado no currículo escolar? Bem, hoje vimos que o currículo, sociedade e cultura são inseparáveis. Eles estão articulados. O currículo é construído socialmente, ele é uma construção social e transmite valores culturais. E isso o torna um instrumento ou de transformação ou de manutenção da ordem existente. Então, o currículo, ele é um projeto de seleção da cultura que vai depender dos sujeitos, certo? Que a partir das suas visões de mundo vão defender este ou aquele currículo. Bem,
Encerramos por aqui essa segunda aula. Então, até a próxima aula. E continue refletindo sobre quais vozes estão representadas no currículo e quais ainda precisam ser incluídas. Bons estudos e até mais!